Deus seja sempre louvado. O Senhor me trouxe a sua palavra no livro de Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 26. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 28 de abril de 2024. Meus irmãos, Jeremias foi o profeta conhecido como profeta chorão. Seus olhos, as lágrimas desciam como o rio. Tanto ele intercedia por Israel. E certa vez Deus não queria mais que ele intercedesse por Israel, pelo povo de Deus, porque eles não queriam se converter. Então ele excluía a oração de Jeremias. Mas aqui diz a palavra de Deus que bom é ter esperança. Esperança é o que a gente não vê. O que se vê não é esperança, mas o que não se vê é esperança. É esperar naquilo o qual nós não estamos vendo. Pode ser que na tua vida ainda há um pedacinho de esperança no teu coração. Depois de longos anos, aquilo que você passou na tua vida e que está esperando de Deus uma obra, está esperando de Deus uma libertação, às vezes até um filho teu, teu esposo, alguém da tua família, ou por você mesmo, ou por você mesma. Está esperando algo da parte de Deus. Isaac orou com insistência pela sua esposa durante anos. E o Senhor concedeu aquilo que ele pedia. A sua esposa era estéril. Sempre tem uma causa que nos leva mais próximo de Deus. Por isso que Deus permite um certo tempo, o tempo da humilhação, o tempo da dependência, para que nós possamos estar nos pés do Senhor, como Maria, que escolheu a boa parte. Então aqui diz a palavra que bom é ter esperança. E quando a gente espera alguma coisa é porque a gente está buscando de Deus. É porque a gente está clamando ao Senhor, orando, ainda que seja pouca oração, mas é a perseverança, é a insistência. Aquele que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. E aqui diz mais que aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em silêncio quer dizer sem reclamar. Em 1 Coríntios 10 diz que Deus não se agradou da maioria deles porque eles estavam nas suas tendas e ali às escondidas. Eles se queixavam contra Deus, murmuravam contra Deus, quando estavam ali na sua solidão. E o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela nos leva a não murmurar, a não reclamar, mas confiar esperando que Deus no tempo certo ele vai agir. E age, meus irmãos. E age, e o Senhor age, principalmente quando a gente fica em silêncio. Deixa de reclamar, deixa o leva e traz, deixa de ficar falando, reclamando para as pessoas, dizendo por que Deus não opera, por que Deus não faz isso, e reclamando, Deus não faz nada, Deus me vê o sofrimento e não faz nada. Isso não agrada a Deus, isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. E quem tem certeza não reclama, porque confia que no tempo certo Deus vai agir. E Jeremias passou por todo o sofrimento. Se você ler todo este capítulo 3, ele diz que Deus cercou ele com um alto muro, agravou os seus grilhões, fez a sua carne enfermar, fez a sua alma definhar de sofrimento. Chorava e Deus não respondia, como Jó. Ele excluía a minha oração. Ainda quando clamo, ele exclui a minha oração. E assim estava Jeremias. Deus o levou em prisões, em sofrimento profundo da alma, porque ele sofria a dor do povo de Israel.
Ele era profeta de Deus, ele tinha que falar a verdade. Mas ele sofria pelo povo de Israel. Ele sentia as suas dores. Ele sentia o seu sofrimento. Porque Nabucodonosor tinha levado todo o povo de Israel para a Babilônia por 70 anos de cativeiro. Por causa dos pecados dos reis, que fizeram o povo tropeçar, e o povo pecava também, fazia coisa pior do que aqueles que não tinham temor a Deus. E Deus enviou os profetas, dentre eles Jeremias, que profetizou sobre Nabucodonosor, que eles iam ser levados cativos, presos, sendo escravos. E Nabucodonosor levou a parte mais nobre deles e deixou o povo mais pobre lá, sofrendo, como Neemias, que era copeiro do rei, também ficou sabendo, e se entristeceu, e jejuou, orou, clamou a Deus. Seus irmãos estavam lá em miséria. E Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, foi lá. E Deus foi com ele e edificou lá o templo, edificou Jerusalém. Depois Deus usou Esdras. Deus ouviu a oração de Daniel, que orava 3 vezes no dia, em direção ao templo, em direção a Jerusalém, da banda de Jerusalém. Estava lá Daniel cativo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam cativos na Babilônia e Daniel em tudo prosperou, mesmo estando cativo. Como entoaremos, como nós iremos tocar, louvar a Deus em terra estranha, dizia o povo de Deus. O Salmo 128, se eu não me engano. Mas Daniel em tudo prosperou ali na Babilônia. Não se contaminou com o manjar do rei. E estava aqui Jeremias também sofrendo, porque intercedia por ele. E muitas vezes Deus não queria mais ouvir a sua oração. Porque chorava Jeremias, clamava por este povo. Mas no tempo certo Deus ouviu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Bom é ter esperança, esperar em Deus. Esperar que no tempo certo Deus aparece. Deus aparece e opera naquilo que precisa ser operado. Confie em Deus, meu irmão e minha irmã, você que está sofrendo, que está esperando o mover de Deus. Confie no tempo do Senhor. Não cesse de orar. Não deixe de orar. Ore sem cessar todos os dias, mas sem ansiedade, esperando, sem murmurar, sem reclamar, confiando de que Deus é poderoso para operar, para agir. E o Senhor vem. Eu passei por uma prova, meus irmãos, de 9 anos. 9 anos. Uma vizinha minha arrumou 2 cachorros. Um durou 5 anos e a outra cachorra durou 4 anos. Não parava de latir todos os dias na hora do almoço e à noite, de madrugada. E chorava o cachorro, os cachorros choravam. Foram 9 anos de provação. Mas teve um dia que eu saí, era um dia de finados, que eu saí lá no fundo do meu quintal, levantei as mãos para os céus e falei, meu Deus, Senhor, entra com providência, eu não aguento mais essa cachorra chorando todos os dias, meu Deus. E Deus entrou com providência esse último animal. O outro durou 5 anos e essa durou 4 anos. Foram 9 anos de prova, mas em tudo Deus me ouviu. Deus entrou com providência. O primeiro cachorro foi dado para uma chácara e a segunda cachorra foi doado também. O próprio dono não suportou o animal. E Deus entrou com providência. Meus irmãos, no tempo certo, Deus vem e opera. Bom é ter esperança, esperar no agir de Deus. Esperar como as estações que Deus criou, a primavera, o verão, o outono e o inverno. E muitas vezes você está passando pelo outono, está para chegar o inverno, mas vai vir a primavera, vai vir o verão. Vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de saltar de alegria. Porque Deus não deixa nós envergonhados nem confundidos. Se Deus nos envergonhar, é para o nosso crescimento. Mas Ele não nos desampara, não nos deixa. Podemos passar por tudo isso. Passar pela humilhação, pela vergonha.
Mas no tempo certo o Senhor vem e muda o nosso semblante. E transforma o choro em alegria, a vergonha em honra. Assim como passou José por vergonha, preso, desprezado, rejeitado pelos seus irmãos. Mas no tempo certo, depois de 13 anos, Deus exaltou a José e o fez governador no Egito. Assim Deus fez na vida de Jó. Assim Deus fez na vida dos seus servos do passado, que tem esperança em Deus, que confia no Senhor. As tuas orações estão no memorial de Deus. As suas lágrimas o Senhor colheu no seu odre. Confie em Deus, minha irmã. Confie em Deus, meu irmão. Fique firme no Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, suportar um pouquinho do sofrimento. Isso vai trazer amadurecimento. O jovem é mais forte do que o idoso. Então Deus prepara muito mais o jovem. As provações são mais difíceis, mais maiores para os jovens e um pouco menor para os mais velhos. Porque Deus conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Nenhuma tentação será além do que a humana. E Deus não permitirá que vá além do que nós possamos suportar. Está lá em 1 Coríntios 10. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, aqui é a oração, a humilhação. Talvez assim haja esperança. Põe a boca no pó, meu irmão. E minha irmã, continuemos orando, buscando a Deus. E aqui ele fala, dê a face ao que fere. Nós temos que dar nossa face para Deus, que está nos corrigindo, nos repreendendo. O seu cajado é a sua vara, nos apacenta. Mas no tempo certo, Deus prepara uma mesa diante dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. E aqui diz mais, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Ou seja, no tempo certo, Deus vem e aparece. Enxuga as nossas lágrimas e opera na nossa vida. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus usará de compaixão na tua vida, ainda que você esteja triste hoje, pelo que você está padecendo, pela necessidade, pela enfermidade, pelo desprezo, pela rejeição, pela humilhação. Talvez você seja tratado como um lixo. O apóstolo Paulo também foi considerado como o lixo do mundo. Mas ele diz que a coroa da justiça estava ali reservada para ele, guardada nos céus. Então, ainda que Deus aflige, ainda que Deus trate dessa forma, nos corrigindo, nos entristeça, ele usará de compaixão. Como ele usou de compaixão na vida de Moisés, como ele usou de compaixão na vida de Elias, que estava lá fugindo de Jezabel. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, no tempo certo, o Senhor vem e socorre a cada um que não desfaleceu na fé, mas continuou perseverando, buscando, batendo na porta, não murmurando, não reclamando. Porque a murmuração, meus irmãos, ela atrasa mais ainda. Quando a gente fica murmurando, reclamando, mostra a incredulidade. E Deus não opera na incredulidade, então atrasa mais ainda. A passagem no deserto, que era para ser 40 dias, levou 40 anos. Levou 40 anos. Era para o povo de Israel ter entrado na terra de Canaã. E muitos não entraram na terra. Os que tinham 20 anos para baixo entraram. 20 anos para cima não. Morreram no deserto. Por isso que o Senhor Jesus foi o único que cumpriu 40 dias e 40 noites no deserto. Então o que era para ser uma passagem se tornou uma residência. Se tornou ali um lugar de sofrimento. Multiplicado de 40 dias para 40 anos. Mas em tudo isso a graça de Deus ainda estava com eles, porque os pés não incharam,
as sandálias cresciam nos pés, as roupas não envelheciam. Deus operou muito milagre ali. Mas o que afasta as promessas de Deus é a reclamação e murmuração. Então é bom aguardar, esperar no Senhor em silêncio. Em silêncio. Fecha a tua boca, meu irmão, minha irmã. Fechamos as nossas bocas, oremos ao Senhor para que Ele possa colocar uma guarda à porta dos nossos lábios. Pai Santo e Glorioso, que o Senhor possa colocar uma guarda à porta dos nossos lábios para que possamos esperar as Tuas promessas em silêncio, sem murmuração, sem reclamação, sem queixas, sem iras, como estava Caim. Ó Deus, Zacarias, o Senhor teve que fechar a boca dele, deixar ele mudo. Pai Santo e Glorioso, opera nas nossas vidas, dá paciência para essa pessoa esperar o Teu tempo, para esperar, meu Pai, a Tua obra na vida dela. Pai Santo e Glorioso, que o Senhor venha operar na vida de cada ouvinte, de cada filho Teu, de cada filha Tua, cada servo do Senhor, esta pessoa que está buscando Te conhecer, meu Pai. Opera na vida de cada um, por amor do Teu santo e bendito nome. Dá força, Senhor. Dá sabedoria, meu Deus, a esta pessoa. Ó Deus, entendimento e paciência para esperar, meu Pai, no tempo certo o Senhor agir. Porque é o Senhor quem opera em nós, meu Pai. É o Senhor que faz a obra nas nossas vidas e que nos cerca por detrás e por diante e que nos leva ao vale, mas também nos leva a passos verdejantes. Senhor que refrigera as nossas almas. Apresento todas estas vidas nas Tuas mãos, meu Pai. Entrego a Ti esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, fique firme. Descansa no Senhor. Porque ainda que Deus entristece alguém, Ele usará de compaixão. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não deixe de orar. Não deixe de clamar ao Senhor. No tempo certo Deus vem. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus, permaneça nas vossas vidas, hoje e eternamente. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, no TikTok, no Quite, onde Deus tem preparado. Para a glória de Deus. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, seja sempre louvado. Amém.